Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, agora 7 horas 2 minutos 7:02, começa a partir de agora mais o Jornal Maricampo, você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, 4 de outubro, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho. Estamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Estamos trabalhando num oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações, Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul. Também trabalhando no oferecimento de Terra Molhada, turismo de aventura e ainda paçoca de pilão em Pirangi do Norte. Vamos juntos! E as informações para você. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. É o Jornal Maricampo que está apenas começando nesta manhã de sexta-feira. E para iniciarmos muito bem, tem ele, o repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô, Paulo, bom dia. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News? Tudo pronto e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. BYD convoca recall de 97 mil carros na China por risco de incêndio. A fabricante chinesa BYD convocou cerca de 97 mil carros do modelo Dolphin e OnePlus, ambos totalmente elétricos, para um recall do sistema de direção que pode resultar em incêndio. O possível defeito está no auxílio elétrico à direção. Os casos foram identificados na China, fabricados entre novembro de 2022 e dezembro de 2023. Em nota, a montadora garante que a ocorrência não deve afetar modelos importados para o Brasil. A BYD esclarece que trata-se de medida relacionada exclusivamente a carros que circulam na China. São produções diferentes dos veículos de exportação, o que torna o tema apenas do mercado interno chinês, sem relação alguma com os modelos em circulação no Brasil. De acordo com a BYD, o chamado foi comunicado à Administração Estatal de Regulação de Mercado da China no último domingo. Aos proprietários, basta levar o carro até uma revenda para realizar os reparos necessários. Repórter Brasil News. Presidente do Corinthians e amigos sofrem tentativa de roubo em praia do Rio de Janeiro. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, e um grupo de amigos sofreram uma tentativa de roubo na manhã de ontem, durante uma caminhada pela orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. 2 homens em uma moto tentaram arrancar a corrente de um segurança do presidente, quase em frente ao hotel em que a delegação do Corinthians estava hospedada para a partida contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Inicialmente, os assaltantes cumprimentaram o presidente e os homens que o acompanhavam, porém, quando eles se aproximaram, tentaram sem sucesso arrancar o cordão à força. Pessoas que estavam com Augusto Melo, entre elas o sobrinho do presidente, Cadu Melo, tentaram correr atrás dos criminosos, que fugiram em velocidade. O momento foi registrado por Álvaro Santana, cinegrafista da TV Globo. Um dos seguranças estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele e não conseguiram, comentou o presidente do Corinthians. Repórter Brasil News. Mais de 1.000 mortos em 2 semanas e militares desabrigados. O impacto dos ataques de Israel no Líbano. O governo do Líbano informou que apenas nas últimas 2 semanas mais de 1.000 pessoas morreram e 6.000 ficaram feridas em ataques israelenses no país. Entre as vítimas estão 156 mulheres e 87 crianças.
Nos últimos 12 meses, o conflito entre Israel e o Hezbollah resultou em 1.600 mortes no Líbano e deixou milhares de feridos. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, na última quarta-feira, o encarregado de negócios interino do Líbano afirmou que o país foi empurrado contra uma crise humanitária grave, com milhares de pessoas desabrigadas. Segundo Hashim, atualmente o Líbano tem 1 milhão de libaneses que precisam deixar suas casas por causa do conflito. O país também abriga 2 milhões de sírios deslocados e 500 mil palestinos refugiados. O encarregado ressaltou 2 bombardeios recentes de Israel, em 23 de setembro e 29 de setembro. Enquanto isso, o governo de Israel disse que 50 soldados morreram em confrontos envolvendo o Hezbollah no Líbano. 8 foram assassinados na última quarta-feira, ontem. No início desta semana, Israel iniciou uma operação terrestre limitada contra alvos do Hezbollah no Líbano. As forças de defesa de Israel disseram que os ataques são precisos contra o grupo extremista. O representante do Líbano rebateu o argumento de Israel e disse ser mentira que as forças israelenses tenham feito ataques precisos e cirúrgicos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E a cantora Maria Marçal reuniu milhares de pessoas em Salvador, Bahia, durante a gravação de seu primeiro DVD no Parque de Exposições. Além de canções inéditas e grandes sucessos, Maria cantou hinos da harpa cristã e apresentou uma música sobre a história de Samuel para o público infantil. A cantora já havia mencionado que tinha o sonho de fazer um projeto para o público infantil e afirmou amar as crianças. Durante o show, a cantora testemunhou como foi livrada por Deus de um assalto antes de apresentar sua nova música Cura, que leva o título do primeiro projeto audiovisual ao vivo. Repórter Brasil News. E o evangelista Franklin Graham pregou Jesus para milhares de pessoas em Nápoles, na Itália. Na ocasião, Graham ministrou sobre a parábola do filho pródigo descrita em Lucas 15. As pessoas estão buscando a felicidade, casamento, sexo, drogas, mas isso não satisfaz. Há um vácuo dentro de você que só pode ser preenchido pelo Deus Todo-Poderoso, disse Graham. O evangelista explicou como o jovem desperdiçou sua herança em prazeres terrenos e voltou para casa, para seu pai, que o recebeu de braços abertos e com perdão. Repórter Brasil News. E um local de oração em uma mata de Sertãozinho, São Paulo, ficou intacto mesmo após as queimadas devastarem a região da Serra da Mantiqueira. O milagre foi compartilhado por um usuário nas redes sociais, que filmou o lugar sem nenhum sinal de destruição pelo fogo. Aqui no Caminho da Fé pegou fogo em tudo, mas não pegou fogo no lugar onde o pessoal faz as orações. Intacto, disse o homem no vídeo publicado pelo Jornal de Jaboticabal no Facebook. Ele ainda mostrou que a trilha que leva até o local de oração não foi atingida pelas chamas, assim como uma Bíblia encontrada na área. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Decolou do Rio de Janeiro o primeiro avião para repatriar brasileiros que vivem no Líbano, como parte da operação do governo federal batizada de Raízes do Cedro. A aeronave da Força Aérea Brasileira partiu da base do Galeão perto de 1h da manhã desta quarta-feira para Beirute, no Líbano. Antes de chegar ao destino, o avião fará uma escala em Lisboa, Portugal, para abastecimento. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio vive justamente no Líbano. Ao todo, são 21 mil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3 mil brasileiros procuraram a Embaixada do Brasil em Beirute com pedido de repatriação, em meio à escalada das operações militares das Forças Armadas de Israel. Os ataques aéreos israelenses a várias regiões do território libanês provocaram, desde 17 de setembro, a morte de mais de 1.000 pessoas, incluindo 2 adolescentes brasileiros e seus pais, assim como um saldo de milhares de feridos. A expectativa é de que 220 brasileiros retornem ao país nesta primeira leva. Outros voos ainda não foram confirmados, mas devem acontecer nos próximos dias. Repórter Brasil News. Bombeiros do Rio de Janeiro passaram mais de 14 horas combatendo 3 focos de incêndio na Floresta da Tijuca. O fogo, que começou na tarde desta terça-feira, chegou perto das torres de televisão no alto do Morro do Sumaré e na floresta do Parque do Grajaú, além de também assustar moradores de uma das maiores comunidades da região. Todos esses locais ficam na zona norte da cidade.
Por ser uma área de mata fechada e de difícil acesso, as equipes dos bombeiros tiveram dificuldades para chegar por terra aos focos de incêndio. Moradores de áreas próximas à floresta relatam o pavor que foi ver as chamas se alastrarem na mata. A assessora de imprensa Fabiana Castro diz que desde o início do incêndio tem enfrentado bastante incômodo, principalmente por conta da fumaça trazida pelo vento. Uma fumaça muito forte, odor muito presente de queimado. Olhando para o morro, era possível ver uma neblina branca densa. No meu apartamento, o cheiro de queimado está muito forte, as roupas estão com cheiro de defumado. Eu tenho sentido dor de cabeça e olho ardendo. Hoje pela manhã ainda era possível ver alguns focos de fumaça e o que a gente torce é para que a população se conscientize em relação aos prejuízos da prática de queimadas e para que a chuva venha para apaziguar tudo isso. Também o engenheiro de software, Juan Emanuel, falou sobre os problemas provocados pelo incêndio a todos os moradores de áreas próximas. O fogo começou, um pouco mais para cima do morro e veio descendo. E dava para escutar, o fogo estalando, a árvore estalando, etc. Aqui em casa ficou com muito cheiro de fumaça. Ficou a ponto da gente precisar se trancar dentro do quarto com ar-condicionado para tentar amenizar um pouco desse cheiro. Mesmo assim, não foi o suficiente. Entrou um pouco de cheiro dentro do quarto e ficou aquele cheiro de queimado rondando até por volta de 4 horas da manhã. Na Floresta da Tijuca, a área de conservação ambiental que integra o Parque Nacional da Tijuca, a vegetação predominante é a floresta ombrófila densa secundária, com mais de 1.600 espécies, sendo 433 ameaçadas de extinção. Algumas que ainda resistem lá são o cedro, a copaíba e o pau-ferro. Repórter Brasil News. As Nações Unidas lançaram um apelo humanitário de 426 milhões de dólares para o Líbano, diante da escalada dos bombardeios israelenses, iniciados em 17 de setembro. O objetivo é destinar o montante para socorrer o número estimado de 1 milhão de deslocados pelo conflito, que só nas 2 últimas semanas deixou mais de 1.000 mortos e 6.000 feridos. De acordo com o Escritório de Direitos Humanos na ONU, além da expectativa de mais deslocamentos com a continuação da violência, atualmente não há suprimentos ou capacidade suficiente para responder à crise. O escritório também destacou que cenas caóticas se espalham por todo o território libanês e alertou que a ampliação dos bombardeios tem potencial para mergulhar todo o Oriente Médio em uma catástrofe humanitária e de direitos humanos. Ainda segundo o escritório da ONU, todas as partes do conflito devem se empenhar para proteger a vida dos civis, suas casas e a infraestrutura essencial ao dia a dia, conforme exigido pela lei humanitária internacional. Já a Força Interina da ONU no Líbano disse que foi informada na segunda-feira sobre o plano dos militares israelenses para incursões terrestres limitadas. A Operação de Paz afirmou que, apesar desse desenvolvimento perigoso, permanece em posição. A força conta com cerca de 10.500 soldados de 50 países, que contribuem com tropas e ações de socorro. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Sexta-feira, 4 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, revelou que 72% das crianças avaliadas apresentaram aumento nos níveis de depressão associado ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos. O estudo também mostrou uma redução no quociente de inteligência, que entre as crianças que passam muito tempo diante de telas como celulares, computadores e videogames. Durante a pandemia, a necessidade do uso da tecnologia para a educação à distância trouxe benefícios para a aprendizagem, mas o tempo excessivo em frente às telas contribuiu para o aumento dos transtornos mentais.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, estabelece limites claros sobre o tempo ideal de exposição a telas para crianças. Até os 2 anos, recomenda-se evitar completamente o uso de telas. De 2 a 5 anos, o uso deve ser limitado a no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, o tempo pode ser de 1 a 2 horas diárias. E de 11 a 18 anos, o recomendado é até 3 horas por dia. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Campo Grande tem muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas à tarde. Termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 35 graus. Umidade do ar variando de 40% a 89%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui na nossa sexta-feira, 4 de outubro. Em nota oficial, o Corinthians anunciou para a torcida que enviou um pedido formal de esclarecimentos para Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube. Nas últimas semanas, a empresa foi alvo de inúmeras polêmicas e burburinhos. O SCCP reafirma sua confiança na Esporte da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos, revela a nota. O Corinthians pediu esclarecimentos para Esportes da Sorte sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa fiel torcida, completa o Alvinegro. Tem que ter esse esclarecimento aí, para manter aí a credibilidade, inclusive do time também, Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. As eleições municipais ocorrem em outubro e entre os candidatos a prefeituras de vários municípios brasileiros estão 83 deputados e 4 senadores titulares, bem como 16 suplentes. Caso sejam eleitos, devem renunciar ao mandato para tomar posse como prefeitos. O professor doutor de Direito Eleitoral da Uniarnaldo de Belo Horizonte, Minas Gerais, João Andrade Neto, explica que caso sejam eleitos, o cargo dos parlamentares é declarado vago e assume o suplente. O cargo que eles possuíam no Congresso Nacional, seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados, é declarado vago e será preenchido nos termos do artigo 56 da Constituição pelo suplente, que no caso dos deputados vai ser o suplente do partido ou da federação, ou seja, o próximo candidato mais votado, depois do que saiu, assume. E no caso dos senadores, cada senador já é eleito com 2 suplentes. Então, já se sabe de antemão qual dos 2 que vai ocupar esse cargo. Na Câmara dos Deputados, dos 83 deputados candidatos, 74 concorreram a vagas no Executivo Municipal, 2 a vice-prefeito e 7 a vereador. O número de deputados candidatos nas eleições deste ano é superior aos das eleições de 2020, ano em que 59 parlamentares disputaram vagas de prefeito e 7 de vice-prefeito, sendo 66 no total. Reportagem Bianca Mingotti, narração Marquesan Araújo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor.
Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre úlcera gástrica. O médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Roger Kozer, nos fala sobre sintomas, diagnóstico e tratamento da úlcera gástrica. Olá, ouvintes. As úlceras pépticas são feridas na mucosa, que é a camada mais interna do estômago ou do duodeno. Elas ocorrem pela presença de ácido produzido pelo estômago, que é importante para a digestão dos alimentos, mas que em alguns casos pode agredir tanto o estômago quanto o duodeno. Os principais sintomas são a azia e a dor em queimação, o empachamento após as refeições, náuseas e falta de apetite. Nos casos mais graves, pode ocorrer sangramento, manifestado por vômitos com sangue ou presença de fezes escurecidas, ou ainda a perfuração, cursando com fortes dores na barriga. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera péptica. Os principais são a infecção pelo H. pylori, uso de anti-inflamatórios, abuso de álcool e tabaco, cirurgia bariátrica, entre outros. O diagnóstico é realizado através da endoscopia digestiva alta e o principal tratamento da úlcera é feito com medicações que reduzem a acidez do estômago. E, caso haja infecção pela bactéria H. pylori, são utilizados antibióticos em conjunto. Nos casos mais graves, o tratamento pode envolver procedimentos mais complexos através da endoscopia e até mesmo cirurgia. Na dúvida, procure um médico cirurgião do aparelho digestivo ou gastroenterologista. Dicas de saúde sobre os mais variados temas você encontra no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda nas nossas redes ou baixe o aplicativo Doutor Ajuda, que tem todos esses conteúdos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. No início de setembro, a OpenAI confirmou mais de 200 milhões de usuários ativos semanais no ChatGPT, sua plataforma de inteligência artificial generativa. Apesar de não detalhar números do Brasil, o país está entre os mercados com maior adesão no mundo. Recentemente, um estudo apontou que o Brasil é o quarto maior no mercado do ChatGPT no mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Índia e Indonésia. Questionado sobre as 10 perguntas que os brasileiros mais fizeram a ele em 2024, o próprio ChatGPT destacou uma lista. A maioria das perguntas estão diretamente relacionadas à educação e auxílio com elementos como redução e compreensão de texto ou preparo para provas. Existem também questionamentos realizados a investimentos e viagens, dicas para melhorar a saúde mental e uma questão sobre a política brasileira. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre muitas nuvens. Mínima prevista é de 24, máxima de 38 graus. Umidade do ar varia de 25% a 90%. Eu sou Kleber Salles e essa foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O ex-jogador David Beckham adquiriu uma mansão de luxo em Miami no fim do mês passado. Atualmente proprietário do Inter Miami dos Estados Unidos, onde atuam Messi e Suárez, o inglês pagou 80 milhões de euros, cerca de 435 milhões de reais, na cotação atual, para comprar o imóvel de 1.370 metros quadrados.
A informação é do site The Real Deal. Construída em 2018, o imóvel está localizado no North Bay Road. A região é considerada uma parte luxuosa da cidade localizada na Flórida e já foi o lar de celebridades como Matt Damon e Jennifer Lopez. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. A partir do dia 11 de outubro, a Anatel vai começar a derrubar os sites que atuam com empresas de apostas de cota fixa, as chamadas bets, que não formalizaram o pedido para atuação no país. Na última quarta-feira, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda divulgou uma atualização da lista de empresas e respectivos sites que podem continuar atuando no Brasil até o fim de 2024. Na lista nacional, há 93 empresas com respectivamente 205 bets. Já as listas dos estados contam com 18 companhias. Para compor a lista, é necessário que a Bet tenha solicitado uma autorização para continuar operando no país. Na avaliação do advogado especialista em direito criminal, Oderban Costa, a regulamentação dessas atividades torna essas apostas mais seguras, com maior controle a respeito das operações, tanto por parte do apostador quanto pela empresa que proporciona a aposta. Isso vai gerar um progresso significativo na administração e na fiscalização desse segmento. Isso aumenta a segurança jurídica, previsibilidade, eficiência no processo regulatório e, portanto, atrai o investimento dessas empresas que geram tanto emprego e renda. A última pesquisa do Instituto Data Senado, divulgada nesta semana, revela que homens de até 39 anos de idade com ensino médio completo são os maiores apostadores. Além disso, a taxa de apostadores com dívidas em atraso há mais de 90 dias atinge 58% das pessoas que gastaram com bets. Reportagem Marquesan Araújo. Uma bactéria altamente resistente que não responde a nenhum antibiótico e com capacidade de se disseminar facilmente pelo mundo. A descoberta de uma cepa da bactéria Klebsiella pneumoniae é o resultado de uma pesquisa feita pelo professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Newton Licopan, e apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A nova cepa foi encontrada em uma mulher de 86 anos com infecção urinária num hospital da região Nordeste em 2022. A paciente morreu 24 horas depois de dar entrada na unidade de saúde. O genoma da bactéria foi sequenciado por um grupo de pesquisadores, que comparou com um banco de dados de 408 outras sequências parecidas. O resultado, segundo o grupo, é alarmante e há risco que a bactéria se espalhe pelo mundo. O coordenador da pesquisa explica os riscos. Com relação ao perigo que esta bactéria oferece, poderia ter um ponto de vista epidemiológico e outro clínico. Epidemiologicamente, o problema seria disseminar rapidamente, podendo ser endêmica em alguns hospitais. Agora, clinicamente falando, o problema poderia ser a produção de infecções em pacientes com patologias de base não infecciosa, com deterioro do sistema imunológico ou com algumas consequências de procedimentos invasivos, como, por exemplo, a ventilação mecânica. O médico infectologista Marcelo Dair conta que essa bactéria é uma grande preocupação dentro dos hospitais e que ela já circula inclusive entre pacientes que não estiveram internados. E acrescenta que o advento dessas bactérias multiresistentes vem do uso indiscriminado e até mesmo desnecessário dos antibióticos. Então a racionalização, o uso correto de antibiótico, o uso no momento correto, ele vai ajudar a diminuir o risco ou a chance dessas bactérias aumentarem e continuar sendo um problema nos ambientes hospitalares. Uma pesquisa divulgada pela revista científica The Lancet no mês passado mostra que mais de 39 milhões de pessoas no mundo podem morrer em decorrência de infecções causadas por bactérias resistentes aos antibióticos nos próximos 25 anos. Segundo o levantamento, entre 1990 e 2021, a resistência aos antibióticos foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. A maior parte dessas mortes foi causada pelo Staphylococcus aureus. Reportagem... Bom dia! Maricampo. Marcílio Dantas.
Agora 7h31, 7h31, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, você amanhecendo o dia muito bem informado. Vamos para a previsão do tempo para Natal, capital do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje, nublado pela manhã com possibilidade de chuva, garoa à tarde, diminuição de nuvens à noite e nebulosidade bastante. A mínima para hoje 24 graus e a mínima e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 60 e a máxima 86 graus. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, sexta-feira, 4 de outubro de 2024, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h03 e o pôr do sol será às 17h14. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h46 e a seguinte pré-mar será às 17h01. A primeira baixa-mar será às 10h54 e a seguinte baixa-mar às 23h05. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 5h36. Teremos 12h10 de sol. O trânsito solar é às 11h09. Notícias em nível local para você. Sem regulação da CESAP, UPA de Parnamirim opera acima da capacidade. Com ocupação excedente de 36% da capacidade, a unidade de pronto atendimento UPA de Nova Esperança, em Parnamirim, segue vivenciando um cenário de superlotação, mesmo após percorrida uma semana da última denúncia publicada pela direção do espaço, com pacientes ocupando os corredores por conta do cenário de espera pela regulação para transferência aos hospitais da rede estadual. Henrique Costa, diretor da UPA, avalia a situação com preocupação. Isso mesmo, preocupação para a saúde dos pacientes. Dos 22 leitos de capacidade, a unidade conta com 34 internados. De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, a UPA tem a função de prestar um atendimento resolutivo, qualificando os pacientes com condições clínicas graves e não graves, a partir da estabilização, com avaliação diagnóstica inicial para determinação da conduta adequada em 24 horas. No entanto, apesar do conceito, essa não é realidade que está sendo praticada em Nova Esperança. Em média, cada paciente está ocupando o leito por 12 dias, mesmo após a estabilização. Vacina contra a poliomielite será injetável a partir do dia 4 de novembro. A partir do dia 4 de novembro, a famosa gotinha contra a poliomielite será substituída em Natal e em todo o Brasil. O Ministério da Saúde anunciou que a vacina oral da poliomielite bivalente deixará de ser utilizada, sendo substituída por uma dose injetável da vacina inativada poliomielite. Com isso, o esquema vacinal contra a poliomielite passará a ser exclusivamente com a vacina injetável, tornando-se mais seguro e eficaz para a população infantil. A mudança estabelece que a imunização será composta por 3 doses da vacina injetável VIP, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, com uma dose de reforço aos 15 meses. Portanto, o esquema vacinal passa a ser primeira dose com 2 meses, segunda dose com 4 meses, terceira dose com 6 meses e dose de reforço com 15 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração foi baseada em recomendações internacionais e evidências científicas, seguindo o exemplo de países como os Estados Unidos e nações europeias. Tem mais informações aqui no nosso Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, recuou para 6,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua,
Essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em agosto, desde o início da pesquisa em 2012. No trimestre anterior, encerrado em maio de 2024, a taxa havia sido de 7,1%. Já no mesmo período do ano anterior, ou seja, o trimestre encerrado em agosto de 2023, a taxa havia ficado em 7,8%. A população ocupada ficou em 7,3 milhões, o menor número desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. O contingente é 6,5% menor do que no trimestre anterior, menos 502 mil pessoas, e 13,4% inferior ao ano anterior, menos 1,1 milhão. Já o total de trabalhadores do país atingiu um recorde, 102,5 milhões. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Informação Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Rio Branco, no Acre, tem muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 36 graus. Umidade do ar de 50% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E olha só, jogadores não gostam de ser convocados para substituir convocados machucados, mas Beraldo está de volta à seleção brasileira para substituir o cortado Bremer na rodada das eliminatórias sul-americanas contra Chile e Peru, dias 10 e 15, respectivamente. O chamado ocorreu ontem. A confirmação da grave lesão no joelho esquerdo de Bremer, com necessidade de cirurgia e pausa por até 8 meses, obrigou o técnico Dorival Júnior a agir rápido, e o treinador não inventou, chamando o jovem revelado pelo São Paulo, com o qual já havia trabalhado no clube e também na seleção nacional. Ele disputou 3 dos 4 jogos da Copa América. A entidade lamentou a lesão de Bremer, ocorrida logo aos 5 minutos de jogo da Juventus com a RB Leipzig pela Liga dos Campeões na Alemanha na quarta-feira. O jogador deixou o campo chorando, carregado. Exames confirmaram o rompimento do ligamento cruzado anterior. Rapaz, que situação, né? Ai, meu Deus, coitado aí do Bremer, né? Vamos torcer para que ele se recupere, né? Logo aí, né? Contusão grave, assim, que pode levar 8 meses para se recuperar. Meu Deus, não é fácil não, né? Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No próximo dia 6 de outubro, brasileiros e brasileiras vão às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos, além de vereadores, para os 5.569 municípios do país. E antes de escolher o candidato ideal para chefiar a cidade, é importante saber qual é a função e o salário que o eleito vai receber a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, André César, explica que o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal e o vice é o substituto. O prefeito é o chefe do Executivo Municipal. Ele coordena todas as políticas públicas, ele coordena a gestão geral. É o chefe do Executivo Municipal, como é um governador com suas funções como presidente da República, no âmbito local, no âmbito ali da cidade. Basicamente, o vice-prefeito substitui o prefeito na ausência desse. Por qualquer motivo, se ele tiver uma missão fora, ou se ausentar por saúde, licença, coisa assim, o vice assume, é claro, as funções do prefeito.
Durante um mandato de 4 anos, cabe ao prefeito ou à prefeita desenvolver políticas públicas para garantir o bem-estar da população local, proteger o patrimônio histórico-cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, pavimentar ruas, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar projetos aprovados pelos vereadores, zelar pelo meio ambiente, a limpeza e o saneamento básico do município, arrecadar e administrar a aplicação dos impostos municipais, entre outras funções. Os salários dos prefeitos e dos vices são determinados de acordo com cada lei municipal. O cientista político André César explica de onde vêm os recursos para pagar o salário do prefeito e do vice. Os recursos do município vêm de impostos locais. O IPTU é o principal recurso que o município arrecada, mas também de repasses. Os repasses federais e estaduais também fazem parte da manutenção, vamos dizer assim, do município e entram também no pacote. Para conferir o valor dos salários dos prefeitos e vices, acesse o portal da transparência do seu município. Reportagem Paloma Custódio. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7h42, 7h42. Nesta manhã eu gostaria de falar para você que acompanha a nossa programação no nosso jornal Maricampo do Kit da Construção. O Kit da Construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades de materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção, hein? Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Nesta manhã eu gostaria de falar de Lamartine Locações, uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9889-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. E nesta manhã eu gostaria de falar para você que acompanha o nosso jornal Maricampo de algo muito bacana. Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade, em meio à natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. Anote 849-9818-8212 ou via Instagram. @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. Falando também algo que é uma delícia, gente. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. Quem faz? Ela, Rivaneide Medeiros. E vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial. E se de repente você precisa daquele bolo delicioso, a Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo já provamos e eu posso dizer com propriedade. É uma delícia. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 99404-8163.
O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. É o nosso Jornal Maricampo aqui, você amanhece o dia muito bem informado. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238 288 ou no WhatsApp 99652 8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergo. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. E agora vem ele com a segunda edição do Repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô, Paulo, tudo prontinho para a segunda edição? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, apresentou alta no último pregão, com um salto de aproximadamente 0,50%, cotado a 132.495 pontos. O resultado foi puxado, sobretudo, por uma alta mais significativa das ações da Petrobras. Os resultados da última sessão foram marcados pelo aumento das tensões no Oriente Médio, em meio ao conflito entre Irã e Israel. Entre as ações com maiores altas estiveram as da Infracom e da FICA, com 13,33% e 9,60%, respectivamente. Já as baixas mais expressivas foram da Cristal, de 14,74%, e da Metal Frio, de 10,31%. O volume total negociado na B3 foi de 23,6 milhões de reais entre 4,2 mil negócios. Os dados do Ibovespa podem ser consultados no site da B3. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Botafogo brilha no Brasileirão com 6 jogadores convocados para a data FIFA, incluindo Thiago Almada, que retorna à seleção argentina após mais de um ano. Thiago tem sido fundamental, marcando 2 gols nos últimos 5 jogos e sendo decisivo na disputa de pênaltis contra o São Paulo na Libertadores. Ele enfrentará Savarino na partida Argentina versus Venezuela no dia 10 de outubro. O Botafogo também se prepara para o confronto contra o Atlético Paranaense, mantendo bom desempenho nas competições. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Zé Rafael, volante do Palmeiras, revelou que um problema crônico na coluna afetou seu desempenho em 2024. Após um mês de tratamento, ele está recuperado e pronto para o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, embora deva começar no banco. Desde 2019, Zé acumula 307 partidas, 25 gols e 27 assistências, sendo um dos jogadores com mais vitórias pelo clube neste século. Ele destacou a importância do descanso e a qualidade do elenco para a preparação da equipe nos meses decisivos da temporada. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O São Paulo está considerando realizar sua pré-temporada de 2025 no exterior, com convites para torneios amistosos em janeiro, possivelmente treinando nos Estados Unidos e participando de uma competição como o Torneio da Flórida, que venceu em 2017. A decisão pode ser influenciada pela classificação para a Libertadores, já que o tricolor ocupa a 5ª posição no Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, lidando com desfalques por suspensões. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O pagamento de 18 milhões de reais vai beneficiar 6.500 trabalhadores formais de municípios gaúchos. Cada trabalhador recebe R$ 2.834, o equivalente a 2 salários mínimos. Esses valores se referem à medida emergencial de apoio financeiro do governo federal às empresas gaúchas afetadas pelas enchentes que atingiram o estado no mês de maio. Os trabalhadores beneficiados nesta quinta-feira pertencem a empresas que tiveram os pedidos de apoio negados por não estarem nas áreas de inundação. Essas empresas recorreram ao Ministério do Trabalho e Emprego, que reavaliou caso a caso. Com esse repasse, o governo federal já destinou quase 285 milhões de reais ao Rio Grande do Sul para trabalhadores formais, aprendizes, estagiários, empregados domésticos e pescadores artesanais. Além do apoio financeiro para que as empresas mantenham seus funcionários, o Ministério do Trabalho e Emprego adotou outras medidas para os trabalhadores no estado, como a concessão de 2 parcelas do seguro-desemprego, a antecipação do abono salarial dos meses de julho, agosto e setembro e o saque calamidade, que permitiu ao trabalhador retirar até R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Só no saque calamidade, o total pago chegou a 3 bilhões e 400 milhões de reais. O governo também suspendeu por 4 meses o recolhimento do FGTS pelas empresas gaúchas, que poderão parcelar o valor devido em até 4 vezes. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Ministério da Agricultura e Pecuária decidiu manter a flexibilização das regras para a entrada de cães e gatos de cidadãos repatriados e refugiados das regiões de conflito do Oriente Médio. O objetivo é facilitar o processo de ingressos desses animais no Brasil em situações emergenciais. O protocolo especial para animais de estimação vindos dessa região, que inclui o Líbano, por exemplo, permite que os tutores ingressem no Brasil com os pets, sem a apresentação imediata de documentos sanitários, como certificado veterinário internacional, exigindo em condições normais. Na chegada, os responsáveis deverão assinar um termo de conduta, se comprometendo a regularizar a vacinação dos animais em até 30 dias, enviando a documentação necessária para as autoridades competentes. O Ministério alerta que a medida vale apenas para os casos em decorrência dos conflitos armados no Oriente Médio ou no leste europeu. Para aqueles que estão em trânsito com destino a outros países, o Ministério recomenda a verificação das exigências sanitárias junto às autoridades do país de destino. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, FAB, cedida para a Operação Raízes do Cedro do governo federal, decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, aos 47 minutos desta quarta-feira, dia 2, para Beirute, no Líbano. Este é o primeiro voo para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito no Líbano. Segundo a FAB, a tripulação incluirá militares da área de saúde, entre eles médicos, enfermeiros e psicólogos, e vai repatriar 220 passageiros com prioridade para crianças, mulheres e idosos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a colônia brasileira no país tem tido contato permanente com a Embaixada do Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O avião trazendo o presidente Lula e a comitiva de volta do México pousou na base aérea de Brasília às 10h12 da manhã desta quarta-feira. De acordo com a Presidência da República, o voo foi tranquilo, sem nenhuma intercorrência. O presidente havia viajado para acompanhar a posse da presidente Cláudia Sheinbaum. Na volta para Brasília, na noite de terça-feira, a aeronave presidencial VC-1 apresentou um problema técnico e teve que retornar ao aeroporto da capital mexicana após sobrevoar a redondeza por 5 horas para a queima do combustível e o pouso em segurança. Por volta das 10 da noite, o avião pousou e a comitiva embarcou no avião reserva da FAB. Após escala no Panamá, o voo com o presidente Lula chegou ao destino final em Brasília. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Mulher, seu corpo, sua vida.
Esse é o tema da campanha do Ministério da Saúde em 2024 para a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, em alusão ao mês Outubro Rosa. Simbolizada por um alto abraço, reafirmando o protagonismo feminino e valorizando o autocuidado, a campanha foi lançada nesta terça-feira, dia 1º, e será veiculada na TV, rádio, internet e em locais de grande circulação de pessoas em todas as regiões do país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres após o de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Como parte da agenda de atividades do Outubro Rosa, o Ministério da Saúde lançou a campanha Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. O objetivo é mobilizar e orientar as brasileiras sobre os cuidados necessários e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero. A iniciativa ressalta a necessidade do autocuidado e de busca por orientação médica. Aos 37 anos, durante exames de rotina, a jornalista Raquel Júnior descobriu um caroço na mama e se viu envolta em sentimentos e questionamentos. No meu caso, foi identificado o nódulo na ultrassonografia e foi um baque, né? Porque eu acho que o câncer ainda vem acompanhado de uma carga muito grande negativa, né? Falar para as pessoas que você está com a doença é difícil, é um processo que exige, de fato, uma saúde mental, assim, né? Equilibrada e um suporte muito grande, né? Principalmente uma rede de apoio. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, os tumores de mama são o tipo mais frequente em mulheres. O câncer de pele é o segundo na lista. A doença tem sido objeto de pesquisa em vários países, resultando em novas descobertas. Além das características biológicas, começaram a ser observadas diferenças em relação à raça e à cor de pele. No Brasil, um estudo recente desenvolvido pelo INCA apresenta um recorte racial. Segundo a bióloga Sheila Coelho, pesquisadora do Instituto e autora do estudo, mulheres negras apresentam um aumento mais expressivo das taxas de morte pela doença. Já foi mostrado em outros países que, apesar de mulheres brancas terem uma incidência maior da doença, são as mulheres negras que têm uma chance maior de morrer por conta do câncer de mama. Então, esse estudo ele foi desenhado baseado nisso, primeiro para tentar entender se isso também acontecia aqui no Brasil. E a gente viu que sim, né? Aqui também as mulheres negras morrem mais, elas têm uma chance maior de morrer pela doença, cerca de 60% a mais. Iniciado em 2022, o estudo também investiga fatores como ancestralidade e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Além disso, a gente está investigando quais hábitos e exposições poderiam estar associados também a esses tumores mais agressivos, porque dados da literatura sugerem que alguns fatores que a gente sabe que são mais comuns na população negra, como a obesidade, o consumo de ultraprocessados, a falta de atividade física, são associados ao desenvolvimento de câncer de mama e são associados também ao desenvolvimento desse tipo mais agressivo. Será que isso explica, pelo menos em parte, por que essas mulheres têm essa doença mais agressiva? Segundo especialistas, um nódulo ou outro sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para confirmar se é ou não câncer. Para a investigação, estão disponíveis exames clínicos e de imagem, como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. Prevenção, diagnóstico e tratamento
estão disponíveis gratuitamente na rede do SUS, o Sistema Único de Saúde. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7 horas 2 minutos. Aliás, 8 horas 10 minutos. 2 minutos. 8 e 2. Que isso, Marcílio? 8 horas 2 minutos. Final de mais uma audição do nosso jornal Maricampo. Segunda-feira estaremos de volta a partir das 7 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul. Terra Molhada, turismo de aventura e paçoca de pilão em Pirangi do Norte. Moderação Marcos Brito, supervisão técnica Andrei Vini Ferreira, direção geral Otávio Lamartine. Fica por aqui mais um jornal, mas antes tem o nosso cafezinho matinal que não pode deixar de faltar. Vamos para o nosso cafezinho nesta manhã. Que delícia! Hora do café. E na hora do café, aproveitando aqui, já mandando café para o nosso amigo José Edivaldo, Silas Cruz, a Cariane Ribalta, Ângelo em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens e Frank em nossa audiência lá no Kit da Construção, Mônica Silva, pessoal da Esperança Usinagem, José Edivaldo, a Clara, o nosso comercial da Rádio Maricampo, Fabiano também conosco, Otávio Lamartine, a Ceissa, também o seu Gorete, a doutora Gorete, né? O Gunter, o Guedes, Oscar Ribalta, Léo Melo, Diva Lins, Marcelo Dias e a Lucy Cleide lá em João Câmara, Valquíria e Valderi Alves em Serra Rosado, Ricardo Fernandes, toda essa turma maravilhosa. Sueli Bento também acompanhando a nossa programação. E agora vamos servir o cafezinho. Vamos lá, vamos lá. E cafezinho gostoso. Aromático, viu? Vamos mexer agora o cafezinho. Vai ficar no capricho, né? E depois de mexermos, vamos servir o café. Servir o café e beber. Que maravilha. Um brinde ao nosso café matinal. Isso. Muito bem. Café realmente tá uma delícia, gente. O meu amigo Marcos Brito, lá no bairro da Cidade da Esperança, toma o seu café com coxinha de frango. Aí depois da coxinha de frango tem o quê, meu amigo? Como é que é? Tem até sonho de valsa? Que misturado, hein, amigo? Coxinha de frango e ainda sonho de valsa com o cafezinho, mas enfim, cada um faz a sua combinação perfeita, daquilo que acha mais interessante, né? Ê, turma! Mas vamos lá. Agradecendo o carinho da audiência, vamos agora para o nosso momento reflexivo. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Ter fé sempre, ter positividade sempre, ter esperança sempre, acreditar sempre, lutar sempre. E são com essas palavras de energia positividade que devemos começar o dia, olhar para frente e saber que Deus está iluminando o caminho e nos guiando para que possamos chegar com segurança no porto seguro chamado Vitória. E tudo isso não é sobre entender, e sim confiar, pois Deus nunca deixa de cuidar da gente. Então que sejamos capazes de enxergar a grandeza das bênçãos de Deus em nossas vidas
e todos os dias somos abençoados pela beleza de um novo raiar do dia, pois é a permissão do Senhor e nos dizemos: vai lá e vença. Forte abraço e até segunda, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.